O livro dessa semana é um livro muito bom, mas ele é pesado, sabe? Bem pesado. Mas é porque eu sou dessas, eu gosto de pesar o clima. Desculpa, gente, é mais forte do que eu. O livro dessa semana é Amanhã Tardará, de Pedro Jucá. E sim, como eu disse no início, é um livro pesado. Eu sou uma pessoa que gosta de pesar o clima, que não vai ser o primeiro e com certeza não será o último livro pesado que eu vou ler e vou gostar e vou indicar pra vocês. E assim, gente, obviamente vocês só leem se vocês quiserem, óbvio, né? Porque realmente esse daqui, assim como vários outros livros que eu já falei aqui, né, que eu já citei, toca em coisas muito sensíveis, sabe? Mas assim, não deixa de ser uma boa experiência ler esse livro. Agora, pesado, realmente ele vai ser. Amanhã Tardará, do Pedro Jucá, é um livro que vai focar num personagem chamado Marcelo, que voltou para sua cidade natal. A cidade se chama Ourives, creio eu que seja uma cidade fictícia. Dá a entender que é no sul do país, não exatamente onde. Eu subentendi que supostamente seria no Paraná, porque o autor mora no Paraná, apesar dele ser cearense, mas não sei, né? Mas enfim, a gente entende que é uma cidade bem interiorana, que ele foi embora há muitos anos de Ourives e agora ele voltou. E quando o Marcelo volta para Ourives, muita coisa volta também. Muitas lembranças, muitas histórias, muitos traumas, sabe? Muitas coisas que marcaram a vida tanto do Marcelo quanto dos seus familiares, né? Inclusive dos familiares que ainda vivem em Ourives. Ele retorna para Ourives e aí a história oscila entre momentos no momento presente, onde a gente sabe que aparentemente o pai dele está doente e a gente sabe que ele também não tem um relacionamento bom com a irmã. E aí, além de a gente acompanhar esses momentos presentes, tem também um momento do passado em que o Marcelo vai contar desde a infância dele até mais ou menos a época em que ele saiu de Ourives, já adulto, né, jovem adulto, e aí a gente vai entendendo um pouco dessas relações humanas do Marcelo com a família, a gente vai entendendo o que aconteceu com a família dele e principalmente por que ele deixou de falar com a irmã dele, que é a Inês, que tinha o apelido de Nini, que eles eram muito próximos. Então, tipo, você sabe que eles não têm mais essa proximidade. O tempo todo ele fica falando, né, dando a entender que tipo, mas aí a gente não tinha mais essa proximidade, tá? E você fica, meu amor, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu pra vocês cortarem relações assim tão de repente? E assim, gente, é um livro muito bonito, porque a gente vê tudo de um ponto de vista muito pessoal do protagonista, que é um homem que é muito tímido, que é um homem que é visivelmente homossexual, né? Tem aquela questão também dele estar se entendendo como enquanto uma pessoa LGBT, que ele tem as questões dele, ele é de uma cidade assim, muito interiorana, de uma família muito tradicional, então tem toda essa questão de lidar com isso, né? De não ser o que o pai e a mãe esperavam, de não ser o que a sociedade esperava. Então a gente vê tudo muito de um ângulo muito pessoal do Marcelo. Ele ser essa pessoa que, além de ser LGBT, ele também é uma pessoa, ele é um homem muito inteligente, ele é um menino muito inteligente, mas ele também é muito reprimido, ele é muito retraído. E a gente vai entendendo um pouco dessa personalidade dele, de por que ele é assim, as coisas que fizeram com que isso piorasse e as coisas que fizeram com que ele fosse embora de Ourives e voltasse só agora, anos depois. E, gente, é um livro muito emocionante, tá? Bom, eu não preciso dizer que eu chorei, né? Porque, óbvio, né? Drama? Drama familiar? Tô chorando, né? Eu sou essa pessoa. Mas é um livro muito bonito. Agora sim, a linguagem pode ser uma coisa que a priori lhe assuste um pouco, porque não é uma linguagem assim tão simples. Eu, particularmente, no começo eu fiquei meio... será que tem necessidade da linguagem ser assim? Mas mesmo assim eu segui, porque a história é boa, é interessante e eu quis continuar. Afinal, eu queria saber o que foi que aconteceu com o Marcelo, né? Por que foi que o Marcelo foi embora de Ourives e tal.
Mas assim, a linguagem pode ser que, num primeiro momento, ela assuste um pouco porque ela não é uma linguagem tão simples assim de compreender. Mas dá pra compreender, tá? Também pode ser que algumas pessoas achem o livro meio parado. Pode acontecer, tá? Mas assim, eu, particularmente, tenho zero problema com o livro parado. Eu sei que tem gente que gostaria de que a cada 5 minutos em um livro acontecesse um plot twist. Mas, gente, por favor, né? Em primeiro lugar, que esse livro aqui não é um livro de suspense. E em segundo lugar, que a história, quando eu digo história, livro, filme, sabe? Não precisa ser uma coisa frenética o tempo todo. Sabe? Qual o problema com uma história que é um pouco mais parada? Você não tem paciência pra continuar até descobrir o que vai acontecer? Bom, será que o problema é do livro ou seu? Se você é essa pessoa que tem esse tipo de problema, talvez esse livro não funcione pra você, porque realmente ele é um livro mais parado, é um livro mais denso, mas eu posso garantir a você que é um livro muito bonito e acho que é uma experiência válida, sabe? Conhecer esse personagem, né, o Marcelo, conhecer a escrita do Pedro Jucá. Esse foi o primeiro livro dele, né? E acho que é uma experiência muito válida. Que é um livro bem bonito. Antes da gente ir para a parte com spoilers, vou lembrar que todo domingo sai resenha nova aqui, tá? Não é só drama. O Bafulê Literário, ele não vive só de drama. Tem muito drama? Tem muito drama, mas não vive só de drama. Semana passada mesmo o vídeo aqui foi sobre Torre Negra e Stephen King, né? Então, como vocês podem perceber, até mesmo pelo meu cenário, né? Não é só de drama que o Bafulê vive, mas tem bastante drama. Mas tem drama, tem suspense, tem literatura nacional, tem literatura internacional, tem um monte de coisa pra você escolher. Então se inscreve no canal, tá? Todo domingo tem uma resenha nova com spoilers, aí você curte, comenta. Não quero saber os spoilers, então assiste só até a parte que não tem os spoilers. Ou você também pode acompanhar o Bafulê Literário no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, que lá esse mesmo vídeo vai estar, só que sem a parte com spoilers. Então, lá também você tem outros conteúdos, né, em relação sobre o universo da literatura e tal. E aí você pode seguir o Bafulê Literário nesses 3 canais. Tem o Threads também, mas alguém usa o Threads? Acho que não, né? Enfim. E agora a gente vai começar com os spoilers. Bom, primeiramente eu quero falar da questão da linguagem. Acho sim que é um empecilho para algumas pessoas. Não foi pra mim, mas me pergunto se precisava tanto. Mas quem sou eu na fila do pão? Eu não sou a escritora. Se é o jeito do escritor de escrever, então deixa o jeito dele e acabou. Cada um tem o seu jeito, uns gostam de mais coisa, outros são mais simples e tá tudo bem. Não vou entrar numa discussão sobre isso, certo? Vamos lá. A história ela é pesada porque como a gente tem toda essa questão do Marcelo em relação à aceitação dele, principalmente em relação a aceitação dele com o fato dele ser LGBT, existem muitas questões, sabe? Muitas questões que não são discutidas. E eu acho que não só a questão dele ser LGBT, mas também questões de saúde mental. Existe um personagem que é o tio Dico, se eu não me engano, que é um tio dele que morre quando ele é criança. Que, né? Agora vamos aqui fazer o alerta de gatilho, né? Ele comete suicídio. E o Marcelo, ele é o primeiro a ver, né, o corpo do tio. E aquilo ali toca muito ele. Na verdade, ele já sentia uma especial atração por essa pessoa que parecia desconectada de toda a realidade. O que deu a entender pra mim era que o tio Dico era um homem também, né, homossexual, que tinha as suas próprias questões. Ele vivia na casa dos pais, né, que são os avós do Marcelo, que inclusive a avó velha nojenta, insuportável, né? Mas dá a entender que ele tinha umas questões de saúde mental, que ele tinha uns problemas de depressão, que ele já tinha tentado cometer suicídio antes. Então, essa parte, ela, infelizmente, ela não me admirou nem um pouco. Mas aquilo ficou na cabeça, né, do Marcelo. Outro ponto também é que o Marcelo, ele é uma pessoa que com o passar do tempo ele percebe que ele sente um prazer
em coisas que talvez a maioria das pessoas condene como algo prazeroso, sabe? Aquela coisa mesmo, tipo, de você, aquela coisa meio masoquista, do sofrimento e tal, que para algumas pessoas é um fetiche, sabe? Pode ser um fetiche e tal, e para outras é visto como uma coisa extremamente condenável, né? Não estou aqui para condenar o fetiche de ninguém, tá? Mas também é uma parte que dá um impacto, porque o Marcelo também tem muitas questões em relação a isso, porque de por que ele gosta dessas coisas? Será que ele é anormal? Será que ele é uma pessoa assim tão monstruosa quanto ele acha que é? E aí ele é uma pessoa muito retraída desde criança, né? Tem alguns momentos que são bem impactantes na vida dele. A gente tem aquele momento em que o pai dele quer porque quer que ele seja homem e ele vai matar o boi na frente dele. Nossa, gente, essa cena é terrível, terrível, terrível. Eu chorei tanto lendo essa cena. Por causa do animal, por conta do Marcelo. Nossa, é uma cena muito pesada. Mas é ali que o pai dele percebe que não adianta. Não adianta. E meio que ele entende e fica por isso mesmo. Tem muitos problemas também que permeiam a família. Até que uma coisa que deu pra notar é que em diversos momentos, não só o tio Dico tinha essas questões de saúde mental, mas o próprio Marcelo, a mãe dele, a irmã dele, né? A Nini, a irmã dele, ela tem fases bastante complicadas, né? Ela tem fases bastante complexas, ela passa por muita coisa. Ela melhora um pouco quando ela conhece o Miguel, mas o Miguel... O que dizer de Miguel? Que eu odeio com todas as minhas forças, mas eu já falo do Miguel. A mãe dele é aquela pessoa que ela tem que aguentar tudo, porque ela trabalha, ela é professora, então ela trabalha, ela é dona de casa, ela cuida dos filhos, ela cuida de tudo. O marido trabalha em algumas coisas assim, mas ele tem muita questão do alcoolismo, né, o pai do Marcelo. Então, tipo, ela tem que dar conta de tudo sozinha. Até que um dia não dá mais, e é quando ela cai mesmo. E a gente vê que essa questão de saúde mental, ela acaba mexendo com a família inteira. Mas é uma família de uma realidade completamente diferente, uma cidade muito interiorana, com muitos preconceitos e tal. Então, é aquela coisa assim, terapia resolvia. Na teoria é lindo, mas na prática não é tão fácil assim, né? O Miguel é um personagem que vai fazer muita diferença na história. Eu odeio ele, né? A priori você pensa que ele é um ótimo personagem, porque quando ele chega na escola, vinda de outra cidade, a Nini sofreu muito bullying, e aí ele é aquela pessoa que, tipo, não se importa com isso, então ele começa a namorar a Nini e tal, não sei o que. Daí a Nini engravida e eles se casam. A gente já vê que ele não queria casar ali. Jovem, né? Beleza. Só que assim, né? Virado o negócio é quando o Marcelo descobre que o Miguel é frequentador de uma gruta, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar da fila do bumbum guloso lá de Brasília. Se vocês não ouviram falar da fila do bumbum guloso de Brasília, quiser dar uma pesquisada, eu não vou trazer isso aqui, tá? Mas se você quiser dar uma pesquisada, certo? Então, basicamente, o Miguel, ele era um frequentador da fila do bumbum guloso de Ourives, né? Que no caso era essa gruta, onde ele praticava muito do ato da broderagem, né? E o Marcelo, obviamente, fica em choque com isso, porque ele é o marido da irmã dele, né? Ao mesmo tempo que o Marcelo começa a sentir desejo pelo marido da irmã. E, gente, nossa, é uma coisa muito complicada, porque, tipo, não é uma coisa que você consiga controlar, né? Aquela coisa que, nossa, Marcelo, que safadeza, ele é o marido da sua irmã. É meio que, tipo, inevitável. E, é óbvio, ele controlou até onde ele pôde. Mas era inevitável. Agora, qual era o problema do Miguel? É porque o Miguel, ele é aquela pessoa que ele vive uma realidade que muito provavelmente não é a realidade que ele queria viver. Porque se ele tinha esse hábito na intoca, das duas uma, né? Ou ele é bissexual, ou ele é homossexual, né?
e tal. A dinâmica de 100% hétero, se bem que eu não sei se a gente nem pode dizer que todo mundo é 100% hétero, mas enfim, eu não vou entrar nessa seara. Mas essa dinâmica de 100% hétero, ela não funcionava muito, né? E o problema maior é que além dele fazer isso às escondidas, ele descontava as frustrações dele na Nini e na família. Esse era o problema. Porque ele era um péssimo marido. Ele era um péssimo marido. Ele era um pai normal, assim, eu não vou dizer que ele era um bom pai, porque eu não acho que ele era um bom pai, eu acho que ele era mediano e ele era um péssimo marido. Então é como se ele fosse uma pessoa frustrada com a vida que ele levava, que ele não queria levar, e aí ele descontava na Nini, que vivia por ele, que respirava por ele. Aquela dependência emocional que a Nini tinha dele me doía, me causava raiva, me causava tristeza. E é muito doloroso a gente ver o Miguel fazendo isso e a gente vê o Marcelo vendo isso e ao mesmo tempo o Marcelo pensando, meu Deus, se a minha irmã soubesse da missa metade, mas ele... Ai, gente, é um babado. Um babado, um babado. E aí você já deve subentender que, então é por isso que Marcelo e Nini vão brigar? Não só por isso, né? Mas vai ter um momento em que o Marcelo vai ser distanciado das sobrinhas, que ele tem duas sobrinhas, né, que são a Yuli e a Ruth, a quem ele é muito apegado, principalmente a Yuli, que é a mais velha, que inclusive tem muitas características muito próximas ao Marcelo, tá? E aí, no momento em que o Miguel diz pro Marcelo, não diz pra Nini, pra ela afastar o Marcelo das filhas, porque ele era uma má influência, né? Ou seja, por ele ser homossexual, ele é uma má influência. Mona, quem que você pensa que é? Primeiro que isso é ridículo, e segundo que, meu amor, quem tá frequentando a fila do Bumbum Guloso de Ourives não é o Marcelo, é você, tá? Então, é revoltante. Então, isso daí é o começo de tudo, né? O começo do grande problema. Vai ter o grande estopim, que é no dia da festa junina no São João, que vai ter um momento no banheiro, que eu sabia que ia acontecer. Tava muito óbvio que isso ia acontecer. Mas a gota d'água mesmo vem no momento em que o Marcelo leva as meninas pro Rio, né? Que ele tinha sempre esse hábito de ir pro Rio e tal. E acontece um incidente e a Yuli morre afogada. Eu não esperava por isso. Confesso que eu não esperava. Aí foi que eu me lembrei que no começo do livro, quando ele fala que ele tá em casa e a mãe dele chega com a Nini, ele só fala da Ruth. Ele não fala da Yuli. Só que em nenhum outro momento do livro ele fala da irmã dele. Ele tem interações no momento presente com o pai, que tá bem doente. Inclusive, tem uma cena muito bonita entre ele e o pai, que também me emocionou muito, porque ele e o pai ele eram pessoas muito distantes, mas agora o pai ele está vivendo em um outro momento, né, com a doença, né, com, acho que é câncer que ele tem, ele tá muito debilitado, e eles têm um momento muito bonito entre eles, muito emocionante. Tem cenas dele com a mãe, mas não tem cenas dele com a Nini. E realmente... O único momento que a Nini apareceu só a Ruth. E não apareceu a Yuli, mas eu sei lá. Eu pensei assim, sei lá, a Yuli tava na escola, não sei, nunca que ia passar na minha cabeça, nunca que ia passar na minha cabeça, nunca, que a Yuli tinha morrido. E aí sim, né, esta é a gota d'água. Porque onde ele estava no momento em que ela caiu e começou a se afogar no rio e por que ele não fez nada? Este é o problema com a Nini. A gente percebe que depois, né, que a Nini meio que sacava mais ou menos o que acontecia ali em Marcelo e Miguel. Acho eu que a Nini meio que sacava o que tinha acontecido entre eles dois lá no banheiro, naquela fatídica festa junina. Mas realmente a gota d'água foi a morte da Yuli, que eu não esperava, sabe? Foi muito triste, muito pesado. E aí sim, tudo se conectou, tudo fez sentido pro Marcelo ter ido embora e ter feito a vida dele. Ele voltou para Ourives por conta dessa doença do pai, né? Talvez para vivenciar esses últimos momentos do pai. E a história, a gente não sabe se depois, né, o que vai acontecer. Eu creio que ele não vai ficar por lá, porque eu acho que Marcelo não pertence a Ourives. Porque Ourives não é grande o suficiente para o Marcelo. Grande que eu digo não de espaço, mas o grande que eu digo de
de um lugar onde ele possa se sentir bem, onde possa se sentir amparado. É muito triste você perceber que você não pode se sentir amparado pela sua própria família. Isso aqui lembra até um pouco um livro que eu falei algumas semanas atrás, que foi mesmo O Rio, da Elisama Santos, onde tem essa questão de uma personagem que corta laços com a família e tal. Eu achei bem próximo disso. E é muito triste você saber que você não consegue pertencer àquele lugar por mais que você queira. Eu não sei se no final ele vai continuar lá, eu acredito que não, até porque o relacionamento dele com a irmã dele, por mais que o tempo tenha passado, aparentemente não mudou, né? Mas é uma história muito forte que fala sobre os traumas e sobre como esses traumas familiares, como essas vivências não compartilhadas, não compreendidas, elas mudam a gente pra sempre. A gente, só um adendo, tá? A morte do Toby, nossa, aquilo ali me doeu. Meu Deus, o Toby é o cachorrinho do Marcelo, né? Que, obviamente, a gente pensa, não, ele tem esse cachorro desde que ele é criança, né? Então, em algum momento, esse cachorro vai morrer. E aí, quando ele fica o tempo todo dizendo, meu cachorrinho viveu tanto tempo, não merecia a morte ridícula que teve. Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu com esse cachorro? Eu confesso que eu esperava uma coisa pior. O Toby foi atropelado sem querer pela mãe dele, quando a mãe dele tava naquele momento, né, que ela tava mal, de questão de saúde mental e tal, e ela sai feito louca com o carro e acaba atropelando o Toby. O Toby, que era um cachorrinho muito idoso, você espera que ele vá morrer de velhice, não que ele vai morrer atropelado pela dona, né? Mas, nossa, aquilo doeu muito, principalmente porque ele era o melhor amigo do Marcelo. O Marcelo era uma pessoa muito só. E o Toby, ele era a representação daquilo, da companhia que ele precisava. Porque os animais, quem tem animal doméstico em casa sabe como é que é. Eles amam a gente sem julgamento, sabe? Sem julgamento. Eles não julgam a gente. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher, se você é hétero, se você é LGBT, se você é não binário, se você é trans, se você é velho, se você é novo, não importa. Quando ele ama você, ele ama e acabou. Então o Toby era esse porto seguro. Ele tinha 2 portos seguros, o Marcelo. Ele tinha a Nini e ele tinha o Toby. E ele perdeu os 2. Eu falei que era triste. Então, o nosso livro da semana é Amanhã Tardará, de Pedro Jucá.